o ano de 2001. E um jovem no estado de São Paulo, que tinha lojas de acessórios, o ritmo de vida dele era frenético. Trabalhava de segunda a sábado sem horário para sair, só tinha horário para entrar. Comia na hora que dava e comia tudo que se come alguém que não conhece a Bíblia. Depois, ele ficou com 10 doenças por causa do estilo de vida dele. E pelo estilo de vida, depois de tratar 2 anos com os médicos de hospital, o último médico, na última consulta, disse assim para ele: para você, não tem mais jeito. Irmãos, você já ouviu uma frase dessa de um médico? Para você, não tem mais jeito. É duro, né? Aquele jovem de tanto medo, sendo ele um católico, aquele jovem simplesmente, ao sair do consultório, os joelhos dele ficaram assim, de tanto medo. Mas ele, um católico, e católico não ora, mas católico reza, naquele dia aquele católico orou: Senhor Deus, tenho medo disso que o médico falou, que serei dependente químico desses remédios para o resto da minha vida. Me dá um tratamento natural. Foi impressionado a mente daquele jovem ir para casa, ligar a televisão e que lá teria um tratamento natural. Ele o fez, ligou a televisão e apareceu uma propaganda de uma clínica. Se você sente depressão leve, síndrome de pânico de medo, neuras, problema de intestino, de taquicardia, de sudorese, problema de pressão alta, problema de dores pelo corpo, de irritação, insônia, isso aqui é um tratamento natural. Aquele jovem pegou o telefone, anotou, ligou para a clínica, marcou. Na terça-feira ele compareceu. E um terapeuta natural veio atendê-lo. Sabe qual foi a primeira frase que o terapeuta disse? Olá, meu jovem, eu vou te atender e você vai ficar bom. Amém? Amém. Qual foi a última palavra do médico? Para você não tem mais jeito. Qual foi a primeira palavra do terapeuta? Eu vou te ajudar e você vai ficar bom. Ele não sabia o que era, mas o terapeuta natural era adventista do 7º dia. Amém. Aí, o terapeuta o convidou para a consulta e fez uma pergunta para ele: meu jovem, você gostaria de curar suas doenças? E ele respondeu sim. Aí ele falou: e você aceita o tratamento? E aí, ele sem saber falou: qual o tratamento? E aí o terapeuta fez a terceira pergunta: você poderia me dizer o que você come e bebe? E aí ele bateu no peito e falou assim: Itamar e Rosângela, eu como do bom e do melhor. Eu tenho dinheiro, então se eu quero entrar numa churrascaria, numa pizzaria, numa esfirraria, numa padaria, eu vou comer o que meus olhos se apetecerem. E aí, aquele terapeuta fez uma constatação para aquele jovem, que naquele momento, não é que ele não foi humilde, era o que ele aprendeu ao longo da vida toda, que com dinheiro se compra o que quiser e se come o que quiser. Mas, ele falou: eu como do bom e do melhor. E aí o terapeuta falou para ele: como é comer do bom e do melhor e estar com 10 doenças? Aí a crista começou a baixar. E então aí o terapeuta o convida para anotar qual seria a receita, porque aquele jovem tomava 8 remédios dos médicos de hospital. E aí a hora que o terapeuta falou: você pode anotar a receita? Ele falou: como assim eu anotar a receita? Você não vai me dar um remedinho, um comprimidinho que vai me curar tudo? Ele falou: não, João. Eu vou te ensinar 8 remédios, mas não são 8 comprimidos. Anote aí, por favor. Você vai tomar 2,5 litros de água por dia, começando com 650 ml em jejum, mais 300 ml na hora de deitar, um copo antes de cada refeição, 30 minutos antes,
e na hora de entrar para o banho para não sofrer um ataque cardíaco. Aquele jovem anotou e ele falou: tome com limão da manhã e limão e própolis na hora de deitar. Quando você acordar, porque aí o teu quarto já vai estar com o oxigênio um pouco misturado com gás carbônico, porque ficou a noite inteira preso ali, nós soltamos gases e ninguém está falando nada aqui de baixo calão, etc. É uma coisa normal do ser humano. Então, você, ao acordar, abra a tua janela e respire profundamente a respiração de atleta. Aquela em que ele puxa todo o ar e solta rapidinho. 5 vezes ao acordar, 5 vezes ao meio-dia, 5 vezes na hora de ir jantar. Qualquer momento que você tiver em estresse, pânico de medo, qualquer situação, faça essa respiração. E ele anotando. Ao meio-dia você vai tomar 10 minutos de sol. Aí ele falou: mas peraí, todo mundo fala que é antes das 9 da manhã ou depois das 4 da tarde. Esse sol é só para quem quer brincar de tomar sol. Sol para curar, para tratar as doenças, ao meio-dia, 10 minutos. É a hora que o sol libera a maior quantidade de raios betas para te proteger de todas as doenças, e a saber até 2.000 doenças. Aí ele falou o quarto. Até aqui nós falamos da água a beber, nós falamos do ar a respirar, e nós falamos do quê? Do sol. Vamos para o quarto. O quarto agora é um ao contrário do outro. Então, nós vamos falar de alimentação e nós vamos falar de jejum. Vai dar 2. Depois nós vamos falar do exercício físico e descanso. Vamos falar 2. E por último nós vamos falar de um único. Alimentação. Você coma o teu café da manhã como um rei, coma o almoço como um príncipe, e falou assim para aquele jovem: e o teu jantar você coma como um mendigo. Aquele jovem fez assim. Agora te peguei, terapeuta, porque mendigo não come nada. Ele falou: por isso que você é um cara sábio. Jantar não é para comer nada, meu amigo. O jantar é somente para você preparar para dormir maravilhosamente. Porque se você não dormir bem, que é o próximo remédio, algumas coisas ocorrerão na tua vida. Se for homem, o relógio não vai permanecer 6 horas em ponto. Pode ser que comece a atrasar para 6h30. E se for mulher, pode ser que o fogão 12 bocas automático comece a ser um iceberg. Cuidado com o sono. Cuidado com que você fica com o celular ligado muito tarde. Essa luz do celular pode prejudicar você grandemente. Aí ele falou: no teu café da manhã, coma as frutas doces, coma a quinoa, coma a aveia que protege de câncer. Você pode ali comer o abacate, o óleo de coco e algumas castanhas. Espere 6 horas e vá fazer o teu almoço. O teu almoço começa com as folhas verdes, a beterraba, para que você, juntamente com a B12, não tenha problemas neurológicos, a cenoura para as tuas vistas, o pepino para a tua parte de pressão alta, esse tipo de coisa, o arroz integral, o feijão preto, que protege do câncer de reto e intestino, e a lentilha, que contém lítio para tratar a tua parte mental. E o jantar, o melhor jantar do mundo, serve para ele e serve para ela para começar, voltar às 6 horas em ponto novamente e acender aquele fogão 12 boca automático. Uma bela fatia de melancia comendo a parte vermelha, a semente e a branquinha rente à casca. Ficou claro? 30 dias. Se você quiser perder 5 quilos em 3 dias, eu vou ensinar depois. Mas se você quiser perder gradativamente, a melancia, ela começa a comer você por dentro como se fosse uma lipoaspiração. Só que normal, pura, que vai te jogando as gorduras, você vai perceber pela urina e pelas fezes.
jejum uma vez por semana de 26 horas. Irmãos, ele não me ensinou tudo isso. E aquele jovem sou eu. Aquele jovem era católico. Se aquele jovem está aqui pregando para você, tem alguma coisa que mudou na vida dele. Jejum semanal, um dia de 26 horas. Hoje de manhã eu preguei e o Espírito Santo passou um horário. Ademir fala para eles, às 10 da manhã começarem. Você levanta, toma a tua água em jejum, meia hora depois toma teu café da manhã, às 10 horas você começa um jejum seco de 12 horas. Depois você tem 14 horas para fazer um jejum de água, de hora em hora. Quando chegar a 24ª hora, vai haver uma claridade mental tal qual você nunca teve. Assuntos que você não consegue resolver na tua vida, você vai começar a enxergar a Bíblia, você vai começar a dominar versos, entender o porquê das coisas. Pode ter diabetes, pode ter pressão, pode ter câncer. O corpo vai entrar numa autofagia. As células doentes serão comidas, destruídas pelas células boas. Se você nunca imaginou, meu irmão e minha irmã, o que um jejum pode fazer por você, faça e deixe Deus agir. É a forma mais rápida de eu tirar as barreiras dentro de mim para que Deus possa agir. Amém? Próximo item: o exercício físico e o descanso. Irmãos, vocês sabiam que o exercício físico, 1 hora de caminhada por dia, é o item dos 8 que mais te dá força para obedecer os mandamentos de Deus? Você sabia que câncer e doenças seríssimas, quando você faz o exercício físico, o teu corpo fica resistente a combatê-las? Outra coisa, ninguém fica em pé por causa da ossatura, e sim pela musculatura. Sem exercício físico, vai perdendo musculatura, vai perdendo a vida, vai perdendo a capacidade pulmonar. Descanso: dormir 7 a 9 horas por noite, descansar um dia da semana. Nós sabemos que é o sábado. No sábado e somente nele, 250 trilhões das nossas células são renovadas, restauradas, física, mental e espiritualmente. Amém? Mas, que hora dormir? Tudo que você dormir até meia-noite, a cada 1 hora vale 2. Descansa a tua mente e existe nele as curas mentais, emocionais. Depois da meia-noite, a cada 1 hora só vale 15 minutos de sono e só descansa o corpo. Vamos para o último agora. Fé e confiança total em Deus. Esse foi o único remédio que Naamã saiu da Síria. Naamã saiu da Síria somente com fé e confiança em Deus, para ir ao reino de Israel, porque a criada cativa falou para a mulher dele o quê? Ah, minha senhora, se meu senhor estivesse na presença do profeta em Israel, o profeta o curaria. A esposa de Naamã creu, falou para o marido, ele também creu, passou para o rei escreveu uma carta para o rei de Israel: em meu servo chegando aí, cure-o. E o rei de Israel disse o quê? Ele está querendo briga comigo, eu não consigo curar ninguém. Mas Eliseu falou: manda a mim. Quando ele chega em Eliseu fala o que para ele? Nem o recebe direito, só manda dizer, fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele aceitou sim ou não? Não. Mas aí o servo dele: oh meu pai, se fosse uma coisa difícil, você não faria? Mas como é uma coisa tão fácil, o que te custa fazer? Tá bom, eu vou fazer com vocês, mas não vai valer nada. Porque lá nós temos 2 rios muito melhores do que o Rio Jordão. O problema não era o rio dele, o problema era ele crer, era ele ter fé. Só que a fé sem a ação é morta. E aí ele pulou
primeiro banho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele falou, não aguento mais, tá vendo? Não vale nada. Aí falaram, mas de novo, só falta um. Quando ele mergulha a 7ª vez, ele sai curado, com a pele pura igual de um bebê. Mas eu deixei de propósito para falar algo para vocês. Quando Naamã chega no profeta, a Bíblia ali está relatando, no livro de Reis, que Naamã fala para ele, mas eu achei que você, a hora que eu chegasse aqui, ergueria as mãos ao teu Deus, oraria e me curaria. Será que nós somos Naamã? Será que nós estamos igual a ele? Só estamos tendo fé e confiança em Deus, mas nós estamos praticando os 8 remédios, os outros 7. Naamã não queria praticar. Mas aquele jovem católico praticou os 8 remédios de Deus. 90 dias certinho. No ano de 2003, em agosto de 2003, até o final de novembro. E para a honra e glória de Deus, aquele católico foi curado das 10 doenças em 90 dias, com esse método simples. O que você ouviu aqui falar. Aquele jovem era católico, Rosângela, namorava uma moça de Mogi das Cruzes. Pegou o carro, passou em Mogi, pegou ela e foi agradecer onde? Onde vocês acham? Passou aqui na rodovia. Foi até Aparecida do Norte. Chegou lá, foi na sala de promessas, fez tudo que ele tinha que fazer, comprou umas medalhinhas de Aparecida, Itamar. E levou para quem? Levou para o terapeuta natural, que era o quê? Adventista do 7º dia. E o terapeuta recebeu e guardou, porque entendeu nele o amor dele, a fé que ele tinha. Deus me curou das 10 doenças em 90 dias, sendo eu católico. Passou o ano 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Em 2008 eu estava namorando uma jovem de Londrina, no Paraná. E em uma viagem para lá, quando eu cheguei na casa dela, tinha uma Bíblia rosa em cima da mesa, lá escrito Bíblia de Estudos da Mulher. Eu olhei aquela Bíblia assim, ela me impressionou, tal qual o livro Grande Conflito diz que no final dos tempos teria uma luz, né? Algo brilhando, chamando as pessoas ali para lerem. Eu peguei aquela Bíblia e pela primeira vez na vida, um católico com 41 anos de idade, eu tenho 59 hoje, aquele católico com 41 anos de idade nunca tinha lido a Bíblia. Mas em 2003, ele fez uma reforma da saúde e o faz até hoje. São 23 anos que eu sou reformador da saúde, vegetariano estrito. 0 de animais, 0 de qualquer coisa que danifique a saúde. E ali dentro daquela situação, o primeiro livro, o primeiro momento daquele contato daquele jovem com Deus, Êxodo 20. Ele lê o título e dá pulos de alegria, porque ele lê os 10 mandamentos. E ele, sendo católico, tinha grupo de jovens, participava da missa, era um católico praticante. Ele conhecia os 10 mandamentos da igreja católica, mas agora ele encontra os 10 mandamentos de Deus dentro da Bíblia. Ele dá um grito de alegria e Deus fala, lê. Quando ele leu o 2º mandamento, não farás para ti uso de imagem de escultura, ele falou, mas Senhor, lá na igreja que eu frequento é só o que tem a imagem. Aqui no meu bolso eu acabei de mandar fazer 5.000 passantes pedidos de uma graça que eu recebi. Deus falou, isso não é meu. Mas Deus falou para ele, lê o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí ele falou, mas eu ganho 20 mil reais só de sábado nas minhas lojas. Deus falou, o domingo não é meu, o sábado é.
Aquele jovem namorava nessa época essa moça que era presbiteriana. Marcado o casamento por causa daquelas igrejas que dizem das revelações. Deus manda revelar que tem pressa nesse casamento, etc. Então eles resolveram casar e marcaram a data para 24 de janeiro do ano seguinte. Nós estávamos em dezembro de 2008. Aquele católico foi levar o convite de casamento para o terapeuta natural, então, lá no NASP de Estrada de Tapecerica. E lá por 3 dias o carro não pega. Primeiro dia, fazem o primeiro estudo. Aí ele chama mecânico, eletricista, etc. Vai dar partida, o carro não pega. Faz o segundo estudo. Faz o terceiro estudo. Isso eu cheguei lá, era domingo de manhã, já estava na terça-feira. E aí quando eu levantei, eu falei, hoje, guinchado, ou seja o que for, eu tenho que ir embora. Minhas lojas estão lá com meus funcionários, segunda e hoje, sem eu. E se eu não chegar lá amanhã, pode ser que não tenha mais nem a loja, roubar tudo. Mas, quando fizemos o último estudo, que eu bradei, a partir de hoje guardarei o sábado, mas me manterei na mesma igreja que eu congrego, ele abriu Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que você não incorra nos seus pecados e seja participante das suas pragas. A partir daquele instante, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e eu gritei, sou adventista do 7º dia a partir daqui. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Mas eu tinha um casamento marcado com uma presbiteriana que me levava em igrejas de revelações para daí exatamente 30 dias. Chegou o dia, 24 de janeiro, Londrina, no Paraná. Mais ou menos uma hora dessa. 18 horas da tarde, um sábado. A minha família de São Paulo toda lotou os ônibus da empresa do meu irmão e foi para lá. Concretizou-se o casamento, dia 24 de janeiro de 2009. No dia 31 de janeiro, 7 dias depois, ele levantou e foi para o culto da igreja adventista do 7º dia. Ela levantou e foi para o culto dela, na loja que ela tinha. Trabalhar. Ao final do dia, ele participou de um JA, e quando os dois, por volta ali de 19 horas, ela o convida para uma conversa e o Espírito Santo já falou para ele, prepara-te. Ela fez 4 perguntas. Você vai guardar toda a Bíblia mesmo? Eu falei, mas ela só é Bíblia porque ela tem todos esses livros, Velho e Novo Testamento. Mas você vai guardar o Velho Testamento? Eu falei, ele está dentro da Bíblia. O Velho Testamento significa que antes morria o animalzinho. No Novo Testamento morre Jesus Cristo. Não é que foi anulado nada. Mas você vai guardar também os 10 mandamentos. Eu falei, são 10, por isso Deus nos deu 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, para lembrarmos que são 10 os mandamentos, não é 9. Ela falou, mas nós vivemos na graça. Mas eu falei, Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, diz que não é porque está na graça que podeis continuar no pecado. E o pecado é a transgressão da lei. E ela falou, mas você vai querer guardar o sábado? Eu falei, mas o sábado é um dos 10 mandamentos, está no Velho e está no Novo Testamento. Aí ela falou, então eu também tenho uma constatação para fazer para você. Se você vai guardar a Bíblia toda, o Velho Testamento, guardar os 10 mandamentos e o sábado, eu quero a separação. Simples. Eu gostaria que você, seja homem ou mulher, se colocasse no lugar daquele jovem agora. Uma semana de casado, você saiu de São Paulo, foi morar em Londrina, você comprou uma bela casa, e a tua esposa fala para você isso. Qual a tua escolha, eu não sei. A minha foi, você faz da tua vida o que você quiser. Eu não casei para separar, mas de Jesus Cristo ninguém me separa. Amém. E permaneci. O casamento acabou ali. Choquei você?
Você entristeceu? Não entristeça por mim. Aquilo que é de Deus permanece. Amém. Deus não quer separações, mas Deus sabe o quanto eu fui iludido por aquelas revelações para entrar dentro do casamento. Porque eu falei para Deus: Senhor, eu não quero mais casar com ela. Eu não tenho mais sentimento para isso. Mas as revelações dizem isso. Pelo Senhor, eu entro no casamento. Eu sabia. Então, quando houve essa situação, eu falei: eu vou permanecer na casa. Se você quiser sair, você sai. Ela não quis sair, mas toda semana pedia separação. Me xingava 2 a 3 horas por dia. Tentou contra a minha vida 3 vezes, e na terceira o próprio pastor adventista falou: acho bom você ir embora, senão ela vai conseguir te matar. Irmãos, eu casei muito bem no ano de 2009. Voltei para casa no ano de 2010, com uma mão na frente e outra atrás, para recomeçar a vida do zero. Quando eu voltei para casa da minha mãe. Com 10 dias, minha mãe falou para mim: você não é mais um dos nossos. Aqui não tem lugar para você. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz: todo aquele que quiser viver de forma piedosa em Jesus Cristo será perseguido. A nossa igreja, irmãos, só não está sendo perseguida porque nós estamos atuando no ID e fazendo o que Deus espera. Porque lá atrás, quando era feito, todos eram perseguidos. Morriam à espada, enforcados ou como. A pergunta que eu me faço é se eu estou servindo a Deus do jeito que Deus merece. A reforma da saúde, muita gente tem medo quando traz o pregador, porque ele vai dizer algumas coisas que alguns pregadores de saúde já deterioraram muito essa mensagem, dizendo: por acaso a sua geladeira tem defunto? Por acaso você não sabe se continuar comendo carne vai perder a vida eterna? Irmão, não está escrito isso em lugar nenhum. Por isso que eu disse que pregador, palestrante, não precisa ser apresentado, ele tem que apresentar Cristo. A mensagem, Deus é amor. Apresentar a mensagem com amor. Se você entendeu que o que aconteceu na minha vida serve para você, faça uma experiência de Daniel capítulo 1. Comece com 10 dias. Eu sugeri para o menino. O menino, eles falaram: ele fica com febre o dia inteiro, ele tem dores na barriga, ele fica chorando, o menino estava minguando. Eu só orei a Deus e falei: Senhor, trata, cura o menino, deixa eu passar no tratamento. Pedi para a família, porque você não pode nem oferecer, a pessoa tem que querer, mas eles aceitaram e fizeram. Eu aceitei e fiz. A pergunta que eu quero dizer para você: tem alguém doente aqui? Se você está doente, meu irmão, minha irmã, pega meu telefone para a Rosângela, ou depois você vem, meu cartão está aqui, eu te dou meu cartão, com todo respeito, não quero te vender nada, o cartão está aqui. Você vai pegar meu WhatsApp e falar: Ademir, eu quero aquelas 3 mudanças que você falou, que vai me dar gratuito, que vai transformar a minha vida. Irmãos, em nome de Cristo, toma uma posição por Ele. Deixa Deus limpar teu corpo, limpar teu sangue, limpar tua mente, para que você entenda como viver um novo prazer de vida. Que esse é o tema do JA. E aí eu faço a pergunta para a plateia: como viver um novo prazer de vida e saúde cheio de doenças, cheio de dores? De repente um casamento já ali, o marido e a mulher que não tem mais nada, porque ambos têm uma situação terrível. E agora eu tenho que fazer uma perguntinha para descontrair um pouco vocês, porque estão muito sérios. Tem aqui alguém que é cozinheiro ou cozinheira? Tem alguém? Em casa. Todos nós que moramos em casa somos cozinheiros. Mas a pergunta é: você pega a panela linda que você comprou, limpa ela e tal, e aí você joga o alho, você joga a cebola,
e joga o óleo para dar uma fritadinha. Todo mundo faz assim. Qual o nome disso? Morte. Morte. A maior fábrica de doenças do planeta. Doenças físicas, mentais, emocionais, alimentares, obesidade sexual. Você ouviu a última que eu falei? Tem um monte de marido que a mulher chega e fala: desculpa, vou usar aqui a parede. Seu traste, você não vale mais nada. Só que ela mata ele na mesa e quer que ele viva à noite na cama. Não vai viver. As veias estão entupidas, as artérias entupidas. Em sã consciência, qual de nós ligaria o carro, ok? E colocaria alguém ali e ficaria pisando no acelerador e falar assim: vai pisando aí que eu vou lá no escapamento e vou ficar respirando todo o gás que está saindo aí. Você teria coragem de fazer isso? Alguém teria? Ninguém. Mas quando você joga aquele óleo ali, refinado de soja, de granola, de girassol, ou pode ser até um azeite, quando ele chegar a 150 graus, é o mesmo que você estiver respirando todo aquele gás que está saindo do carro. Vai entupir e destruir tudo em você. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha. Sabe o Polo Norte e o Polo Sul? Homem é no Polo Norte e tudo que é de soja no Polo Sul. Você entendeu, né? 6 horas ou 6:30. Uma das coisas está aí. Você vai decidir como você quer ter o relógio. Melancia, 6 horas. Óleo de soja, 6:30. Ok? Exercício físico, 6 horas. Dormir bem, 6 horas. Maca peruana, óleo de coco, azeite, abacate, tudo 6 horas. Alimentos refinados, transgênicos, dormir mal, desrespeito no casal, falta de intimidade no sentido de diálogo, de perdão, 6:30. Irmãos, uma das perguntas feitas aqui foi: que ato diário você faz para ele ou faz para ela para manter a chama acesa? Quem gostaria de saber uma das 7 chamas lícitas do prazer para aquecer a vida de vocês? Se 3 mulheres levantar a mão, eu falo, senão eu não falo. Eu estava na cidade de Paranavaí e lá fui convidado para fazer uma sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde e um domingo ainda para fechar sobre reforma da saúde. E foi tão bom que no sábado à noite, Rosângela, sábado às 20 horas, o pastor Dario permitiu, na central do Paranavaí, nós fizemos um JA, veio gente das cidades ao redor, lotou a igreja central do Paranavaí. E aí eu dei a receita e falei assim: se amanhã eu rodar em Paranavaí, não achar mais isso, eu sei que foram os homens que compraram. Mas se eu rodar amanhã no Paranavaí e também saber que não achei mais isso, foram as mulheres que compraram. Irmãos, aquela mulher que um dia ela foi num fogão 12 boca automático, autolimpante, aquele, você entendeu, né? Mas hoje, de repente, ela beira ali um pouco de geladeira e iceberg. Por favor, não tire o sarro dela não. Eu brinco porque o assunto é sério para a gente descontrair. Faz um exame chamado prolactina. Se esse exame estiver alterado em você ou no teu marido, não há libido que resista. Não há vontade. Primeiro item gerador de libido do planeta, a uva passas, porque ela libera o boro. Boro é o maior motivador para isso. E aquele azulzinho que mata o da farmácia é a melancia para os dois. E comer beterraba no almoço. Ela libera um gás chamado gás óxido nítrico que dilata as artérias.
Você entendeu? O boro gera a vontade, aquilo ali faz isso, e se você usar maca peruana, tríbulos e o feno grego, a coisa vai, relógio sempre, 6 horas em ponto, a mulher vai ficar satisfeita, e se o fogo dela estava baixinho, chá de folha da laranjeira. Por quanto tempo precisar? Até que você sinta que novamente a chama acendeu. Mas agora eu vou dizer algumas coisas, tem crianças. Então permita-me colocar uma situação. Irmãos, nenhuma motivação vai existir num casal que não tem amor, respeito, tem diálogo, e que a mulher precisa entender o papel de mulher. Hoje eu encontrei uma mulher homem na igreja que eu fui. Quem manda na minha casa sou eu, o dinheiro é meu, e ela veio querer uma entrevista comigo. Sabe o que eu falei para ela, Rosana? Você me conhece, somos amigos, com todo respeito. Seja mulher, deixa ele ser homem. Se você não quiser ser mulher para ele, pede o divórcio. Seja honesto. Sabe por quê? Eu fiz só 2 perguntinhas para ele. Você tem dado aquilo que 1 Coríntios 7 diz: quando você casa não pertence mais a você e sim a ele? Ela falou: não. Uma cristã dentro da igreja dizendo-se viver dentro dos padrões de Deus, negando o marido aquilo que só dentro do casamento tem. Isso é de Deus? Não é. Homem, viva como homem. Tua esposa, quando você levantar, trabalhe o ouvido dela, trabalhe a mente dela, escreva um bilhetinho, fala: é hoje, é hoje, é hoje. Quando chegar à noite, tem hoje. Agora saia de manhã. Não dê abraço, não dê beijo, não fale nada. E quando chega à noite, fala: eu quero. Sabe o que você vai ter? Nem o jantar. E ainda é bom que ela deixe a louça para você, que é para você gelar um pouquinho na água, né? Que é para perder o fogo. Agora, quem quiser maiores, entra no meu WhatsApp. Ninguém vai saber de nada, eu não exponho ninguém, eu só tento ajudar, porque sabe, irmãos, um dos maiores planos de Satanás para destruir, roubar, matar o ser humano e dominar a mente dele, sabe onde está escrito? Ao longo de toda a Bíblia. Mas se você abrir o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versos de 15 a 68, estão todas as doenças do planeta, por um único motivo. Por causa de Gênesis capítulo 3, verso 6. Lá, Eva caiu no engodo de Satanás por 3 motivos, e porque nós caímos deles todos os dias. Dá-se ideia que é bom, agradável aos olhos e desejável. Quando chega nesse ponto, Deus é tirado de lado, e aí o homem fala: vou comer o que eu quero, vou assistir o que eu quero, vou ouvir o que eu quero, vou ler o que eu quero e vou sair com o que eu quero. Nós temos tudo na mão para vivermos. Aqui foram sabatinados 3 casais, que eu vou dizer para você, não é fácil você responder intimidade na frente dos outros. Por isso que eu estou agradecido pela participação de vocês e estou pedindo perdão, porque em algum momento, às vezes, uma outra palavra foge, né? Mas, como então você viver dentro de uma situação para não cair no engodo de Satanás? Satanás no céu lançou uma dúvida contra Deus, que a lei de Deus era arbitrária. Satanás chega na terra, pega Adão e Eva e lança uma dúvida neles sobre a lei de Deus. Não, pode comer tranquilo, você não vai morrer. Por causa daquele item, por causa do pecado. Tudo isso nós sofremos hoje.
Mas Jesus morreu na cruz, irmãos, e ele disse: mas eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Se o plano de Satanás é pegar tudo que é natural de Deus e transformar em veneno, então vamos lá, só para entender o que é veneno e o que é natural. Cereais, frutas, legumes, os tubérculos, tudo isso aí é natural, ok? O Salmo 104, versos 14 e 15 resume a reforma da saúde. Está tudo lá, o que sai da terra, que nos dá força, que nos ajuda. Mas Satanás pegou o trigo integral e fez o que nele? Farinha branca. Ele pegou o cacau e transformou em chocolate. Então eu vou perguntar: Itamar, você teria coragem de dar chumbo para a Rosângela? Toda vez que você dá chocolate para ela, você está dando chumbo para ela. O senhor teria coragem de dar soda cáustica para ela comer? Toda vez que beberem leite de vaca, tem soda cáustica. Então vamos lá. O limão, a laranja, a maçã, a beterraba, de forma natural, é natural de Deus, amém? Amém. Mas quando eu pego o limão e coloco açúcar, é natural? Não. Não. Quando eu pego o limão e escrevo refrigerante de limão, é de quem isso? Hã? Agora eu faço a pergunta: Ademir, o terapeuta te perguntou o que você bebia, você falou o quê? Eu falei refrigerante, café, leite, pãozinho francês, margarina, pudim, churrasco 4 vezes por semana, porque o dinheiro sobrava. O dinheiro naquele tempo fartava, hoje ele falta. Parecido, né? Fartava, agora falta. Um casamento mal sucedido destrói a vida de alguém. Sabe quando Deus me reergueu? Quando eu conheci ela. Não ela, a mulher, a irmã. Beta Comportagem, 2016. Ali ela falou que eu tinha um restaurante. Eu tinha um restaurante vegano no centro de Santo André. Vendi por R$1,5 milhão o restaurante. O dono do prédio falou assim: muçulmano, não vou passar a documentação do cliente, vou tomar o restaurante de você. Perdi R$1,5 milhão. Saí de lá com 250 mil de dívidas. 3 anos na comportagem. Deus pagou os 250 mil de dívida e me deu 200 mil em estoque de livro que está em casa. Você crê nisso? Amém. Você ouviu o testemunho de uma criança? Você ouviu o testemunho de um católico? E Deus diz para nós lembrarmos de 2 mulheres na Bíblia. Eu já vou encerrar. E vou abrir uma sessão de perguntas e respostas. Lembre-se da esposa de Ló. Você sabe por quê? Ela tinha todo o conforto, todo o dinheiro, comia, bebia e vivia do jeito que ela queria. Quando ela teve que sair daquilo, ela saiu só o corpo, a mente e as vontades permaneceram. Por isso que ela morreu. Deus fala que nos 4 evangelhos, onde fosse lido o nome dele, seria lembrado o nome de Maria Madalena. Maria Madalena foi expulso dela quantos demônios? 7. E aí ela se debruça em adoração a Deus, abre um vaso de alabastro, perfuma Jesus Cristo. Esse perfume tem vindo até hoje para nós, dizendo: esse perfume é o perfume da salvação, é o perfume da saúde, não o dela, de Maria Madalena, mas o de Cristo, para nos transformar. Como perder 5 quilos em 3 dias? Era uma das propostas que eu trouxe. Eu vou falar aqui, mas quem quiser pode entrar no meu celular, vou escrever tintim por tintim ali para você, o plano está prontinho. Mudança 1, o que substituir de um item para os outros. Mudança 2, cardápios, como comer, o que come primeiro, como cozinhar. O único óleo que você pode cozinhar seria o óleo de coco, mas nem isso, eu não uso nada. Só a água, o alho, a cebola, o orégano, os temperos e coloca para cozinhar, mais nada. Você sabe usar o alho? O alho, para funcionar, você tirar a casca,
coloca ele, sabe aquele martelinho de madeira? Bate em cima, em 10 minutos ele está pronto para usar, porque ele vai liberar algo chamado alicina, que é o segundo maior antibiótico do planeta. O primeiro é o própolis verde. Não sei se você sabe, mas na colmeia, as abelhas soldados só comem mel. A abelha rainha só come a geleia real. E a abelha rainha é isolada na colmeia pelos 6 cantos, 6 lados, pelo própolis. Por isso ela vive 10 vezes mais do que as abelhas soldados e ela tem o tamanho de 10 vezes mais. E para entrar no Ademir Rissard lá, sabe que vai entrar e vai morrer. O zangão que entrar lá, ele sabe que ele vai ter todo o prazer, mas vai ser a última, única e última vez com a rainha. Entrou, morreu. A pergunta para você hoje: eu não preciso ser aquele tipo de zangão, mas eu posso ser um homem e uma mulher com potência. Não estou dizendo só potência sexual, estou falando com vigor, estou falando com musculatura, estou falando com meu intelecto, a minha cognição, a minha memória, tudo em funcionamento, não importa a idade. Então vamos lá, você quer perder 5 quilos em 3 dias? Você vai levantar em jejum, vai beber um copo de água fresco e vai pegar 1,5 litro de água e ferver. Pode ferver no micro-ondas, Rosângela? Pode. Você é livre para qualquer coisa. Porém, aprenda algo. Tudo que você colocar no micro-ondas, ele entra em dissonância todas as moléculas da água ou qualquer alimento. Vira só um alimento zero de vitamina, proteína, 100% cancerígeno. Você quer um desses itens que ajuda bastante? A Air Fry. Essa é boa. Não dá para explicar aqui o que é um, o que é o outro, só estou dizendo algo. Eu peguei quando fiz um estudo sobre as águas, sobre micro-ondas, sobre celular, sobre forno elétrico e outras coisas mais. Irmãos, está com ele ali. Você quer viver bem com o teu celular? Desliga ele 19 horas. Faça como as galinhas. Eu nasci numa fazenda e morei 12 anos. Ok? Eu levantava com as galinhas e ia dormir com as galinhas. Eu vou brincar aqui. Você já viu uma galinha, Itamar, com depressão, dor na coluna, osteoporose? Vocês já viram? Não. Ela é galinha. Ela não tem sabedoria que nós temos. Mas eu nunca vi uma galinha com todas essas doenças que nós, seres humanos, que temos toda a inteligência e sabedoria dada por Deus, viver tão mal quanto nós temos vivido, com todo o conforto que nós temos. O que falta? Se você puder, 3 a 4 vezes por semana, pise descalço na grama, na terra, vai descarregar a eletricidade do corpo. Se você tem câncer ou uma doença grave desse jeito, vá morar em cidade de praia. Aquilo pode restaurar a tua vida. Só cuide, porque daqui a pouco quem mora na cidade praiana tem que cuidar muito, porque infelizmente no Espírito a profecia diz que as cidades de praia serão invadidas. Levantou, bebeu água em jejum, ferveu 1,5 litro de água. Coloque 1 colher de sopa de sal grosso da marca Lebre. Sal refinado. Quando ele entra em contato com a molécula, ele aumenta 10 vezes. Por isso que a pessoa tem pressão arterial alta. Elimine o sal refinado da tua alimentação. Use dia sim o sal rosa do Himalaia e no outro dia o sal grosso branco da marca Lebre. Você tem que ler lá, ele só tem que ter 2 ingredientes. Entra no meu WhatsApp que eu ensino o que é. Então, aí espera amornar aquele 1,5 litro de água e toma em 45 minutos. Tá bem? Depois de 40 minutos você toma um suco de laranja ou melancia. E depois a cada 1h30 você toma um suco ou um chá. Até a noite.
Não saia de casa esse dia. Esse dia você irá no banheiro, de repente, 5, 6, até 10 vezes. Poderá perder 2 quilos só nesse dia. No segundo dia, você só retira a água com sal. O restante você pode fazer. E no terceiro dia também, a mesma coisa. Homens perdem 5 quilos, mulheres perdem de 3,5 a 4. Só ia fazer uma pergunta. Então, não, só quero afirmar para o irmão, para os irmãos do geral aí também, eu estou chegando dos Estados Unidos, né, por causa da guerra que está e tal, não estava bem mesmo, então já voltei para o Brasil, estou brasileira de novo. Mas assim, irmãos, o que o irmão falou aí me emocionou bastante pelo seguinte: eu vivo exatamente isso que o irmão faz. Com licença, vou falar, mas é verdade mesmo. Veja só, eu tomo meu de manhã, né, como vocês falam aqui, eu estou ainda enrolando um pouco o inglês, entendeu? Desde jejum. Voltei, de repente eu estou falando outra coisa, desculpe se eu errar. Então acontece o seguinte: eu tomo o que eu preciso comer de manhã e tal, direitinho e tal. Agora, para almoço, eu anulei, isso já há muitos anos, eu descobri que era muito bom eu deixar de comer à noite, sabe, tendo tanta fruta, tanta coisa, comecei a fazer o regime com as frutas. Irmãos, eu cheguei aos quantos irmãos me dão de idade? 101. Quanto? 101. Ah, muito obrigada. Nossa, por favor. Aí é demais, eu vou chorar. Eu só, na minha, fiquei fazendo o quê? Eu não como mais qualquer espécie de comida à noite, tá? Eu só vou até o almoço aqui, né? O almoço, tá? Não misturo coisas assim, tá comendo comidinha de não sei o quê, compra não sei o quê. Cuidado, crianças, fiquem bonitas, sejam boazinhas com Jesus. Por quê? Porque realmente é assim que acontece. Então, por exemplo, não vou dizer que as crianças vão deixar de fazer o que eles precisam fazer, correr, brincar, isso é normal, né? Mas já começar a aprender que deve cuidar da comida, porque é muito sério. Aí eu comecei com 49 anos por aí, parou, nunca tive doença nenhuma, eu cheguei já aos quanto vocês acham que eu tenho? 61. Não falei. Quanto? 61. Quanto? 61. Ah, muito obrigada, Papai do céu, que é bonzinho para mim. Eu só. Então, eu acabei de fazer 90 anos, irmão. Que eu não vou fazer o que eu costumo fazer, porque eu corro, eu faço tudo que é necessário para fazer, para cuidar, para estar bem. Então eu ando, o pessoal está tudo preocupado aí por causa da idade, não. E nos Estados Unidos, eles me deram, da igreja mesmo, eles me deram menos de 20 anos. Amém, glória a Deus. Amém. Irmã, quando eu quis dizer os 101 anos, foi pela tua expressão de demonstrar tão qualidade de saúde, porque lá nos Estados Unidos, em Loma Linda, tem pessoas que chegam a 130, 140, 150 anos. Foi por isso que eu expressei, não por demérito em nada. Irmãos e irmãs, vocês ouviram aqui um pouco do testemunho do garoto, um pouco do meu testemunho, e agora o que nós apresentamos. Você desse lado gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Eu vou dar aqui 3 perguntas desse lado, depois 3 perguntas aqui e encerraremos, tá bem? Toda e qualquer dúvida que você tiver, pega meu telefone com a Rosângela ou comigo no final, fala comigo no WhatsApp e ali eu quero ajudar todos que querem fazer a transformação, de graça. Não cobro para isso. Eu tenho o prazer de ensinar. As 3 dicas serão iguais para todos. Quem quiser outras coisas, aí as outras coisas são outras coisas.
esses 3 itens para você transformar a tua vida. Farei gratuitamente. Quem quer fazer pergunta, eu vou pedir aqui para alguém pegar um outro microfone aqui, leve para a pessoa, por favor. Sou grato. Deus abençoe, Rosane. Posso fazer, irmão? Sim, à vontade. Eu gostaria que o irmão falasse um pouco sobre o vinagre. Vamos falar de 2 vinagres. O acetato acético, correto? Se você pegar ele e derrubar aqui, aqueles vinagrinhos baratinhos, amanhã está furada a cerâmica. Você imagina dentro de você. É acidez pura. Vou explicar de uma outra maneira para que você compreenda. Olhe para teu braço, tuas artérias e tuas veias. O pH do nosso sangue é ligeiramente alcalino em 7,36. Nós temos 2 tabelas de alimentos. O ritmo algarismo ele vai de 0 a 14. Acima de 7 é alcalino, abaixo de 7 é ácido. O vinagre está abaixo de 2. Mais de 1 milhão de vezes mais ácido do que é o 7 do alimento. Açúcar, refrigerante, carnes, frituras, todos estão no máximo de 2 a 2,5. Agora vou te explicar o vinagre maravilhoso. Vinagre de maçã orgânico, ok? Todos nós deveríamos tomá-lo 2 vezes por dia. Eu não faço propaganda, mas existe uma marca que ele já vem diluído, ok? Baratinho. Ele vai transformar o teu metabolismo. Ele vai ajudar para que você tenha um apetite mais controlado, e quem quiser e precisar desinchar, emagrecer, ele vai ajudar, tá bom? Uma outra situação. Todo mundo sabe aqui o que é um cravo da Índia? Então vamos lá. Cravo da Índia. Quem come, mastiga 3 cravos da Índia todos os dias, vai eliminando os parasitas, porque hoje, irmãos, os vermes mutantes e tudo que nós tocamos, você toca aqui, ó, você toca nisso, você toca naquilo ali, você vai sendo contaminado. E o primeiro item, quando eu vou começar um tratamento com alguém, a desparasitação, depois o uso do carvão ativado, a desintoxicação, tirou a barreira, agora a gente apresenta o tratamento. Ficou claro, irmão? Próxima pergunta. Tem alguém? Vá no fundo. Uma pergunta. A gente faz uso de própolis com água, né? Eu queria saber para criança, tem alguma quantidade mínima? Porque a gente vê muita pesquisa e tem muitas... Uma pessoa fala uma quantidade, outra fala outra. Própolis, eu uso de própolis para criança e para adultos também, para a gente já poder ter para todo mundo, né? Própolis diluído em água. A gente faz uso e eu queria saber a quantidade para adulto e para criança. Tá. Própolis, o melhor de todos é o verde, ok? O que ele tem a solução em álcool, mas aquele é um álcool de cereais, combinado? Porque tem a solução em água. Então, esse própolis, ser humano adulto, 10 gotas em jejum com água e limão e 20 gotas à noite. Você vai estar protegido de uma maneira como você nunca esteve. Crianças, 5 gotas de manhã, também 5 gotas à noite. Ficou claro? Tranquilo? Mais alguma pergunta desse lado? Aqui tem 2 perguntas, por favor. Eu vou abrir mais essas 2 perguntas e passo para o lado de cá. Hoje as pessoas comentam muito em açafrão. Gostaria de saber assim, quais são alguns dos benefícios do açafrão e qual a forma correta de fazer uso. Maravilha. Açafrão é para imunidade. Açafrão é para proteger do Covid, para proteger para você não ter degeneração mental. Qual a forma correta dele? Tem 2 tipos de açafrão. Açafrão cúrcuma, tá bem? Quando você pega ele pronto, na forma lipossolúvel, ele é maravilhoso. Quando você o usa puro, ele só dá uma absorção de 1%. Forma correta: pega o açafrão,
e você pega uma pimentinha do reino, se você quiser fazer com que ele fique 2.000 vezes ativo, então uma colher ali de açafrão, mistura com uma pitadinha de pimenta do reino e toma, aí ele ativa ela. Tá joia? Ficou claro? Próximo. Se comidas com, tipo, pimenta e pimentão faz mal. Vamos lá, querida. Pimentão, se você conseguir o orgânico, ele gera um gosto na comida, mas ele é indigesto para muita coisa. Bem? Pimenta, vamos lá. Se fosse para um coágulo cerebral, ela ajuda. No restante, quem responde não é a Ademir Rissard, e sim Ellen White escreveu, Jesus Cristo ditou, livro Ciência do Bom Viver. Pimentas, picles, mostardas, ketchupes, noz moscada, tudo Fora. fora. Ficou claro? Pimentão, cuidado, abra bem o pimentão. Olhe, porque a maioria dos pimentões também estão contaminados com vermes. Muito cuidado, tá bem? Eu sei que vocês gostam de lanche. Quando vocês vão por aí, você lê páprica e você lê determinadas coisas, eu sei que vocês são inteligentes para traduzir para o inglês e português. Cuidado, vocês podem estar comendo gato por lembra. Tá bom? É pimentão. Mas eu estou querendo deixar que elas pesquisem, porque quando a criança pesquisar, entendeu? Porque tem coisas que é assim, a gente vem aqui na frente e as pessoas acham que eu sou melhor do que os outros. Não, não sou. E vocês são tão lindas, então o que eu diria? Olha só, aceita uma sugestão? Se vocês aceitarem, olha, imagine, vocês são lindas. Se você pegar um cardápio, autoriza o papai e sua mamãe entrar em contato e falar, pega o cardápio dele, fala o seguinte, não faz muito tempo, faz 10 dias. Lembra que Daniel, capítulo 1, Daniel, Azarias, Misael e Ananias sugeriram para o cozinheiro-chefe, fala o seguinte, experimenta 10 dias. E em contrapartida, os outros comeram continuamente as finas iguarias do rei e o vinho dele. E eles beberam só a água e os vegetais. Em 10 dias, como eles eram? Os mais robustos, os mais saudáveis. Mas o teste era de quanto tempo? 10. Vocês se lembram? 3 anos. No final de 10 anos, como eles eram? 10 vezes mais saudáveis, mais bonitos, mais inteligentes, mais tudo. É o que vocês serão. Amém? Amém. Eu quero ajudar somente. Não quero fazer com que você entenda. Olhe as coisas pelo lado do benefício. Não o que você vai perder. Imagina o que você vai ganhar. Amém? Desse lado aqui, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? O que eu quero saber é sobre o orofonótico. Como fazer o uso dele? Se pode usar todos os dias? Repita. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Você sabe o que significa ora pro nobis? Ora por nós. Ok? Ora pro nobis é uma folhinha verde, parece com a folha de laranjeira. Eu tenho 3 pés em casa. Ele tem mais proteína, ferro e vitaminas do que você pode imaginar. Qual a forma correta de consumi-lo? Num suco com babosa, com um limão, com aquela pelinha branca. Não confunda a casca do limão. Tira a casca verde, tem a pelinha branca. Se você bater limão, babosa, se você colocar o açafrão, se você colocar uma pitadinha ali na pimenta do rei que está falando, colocar açafrão e moringa, isso trata qualquer doença do planeta, inclusive o câncer. Eu como crua, na salada, 20 folhas por dia. Pode falar, irmão. Ele faz o molho do ar com o nosso. Parabéns. É algo maravilhoso para a imunidade,
ela substitui carne, porque tem proteína, tem ferro. Só para completar aqui. Muitas mulheres, por causa do fluxo sanguíneo daquela semana, elas adquirem anemia, ficam com falta de ferro no corpo. Vou explicar uma coisa. Para se fixar ferro no nosso corpo, a pessoa tem que ter cobre no corpo, ok? Então analisa aqui. Para você suprir ferratina, tem que suplementar cobre, tá bom? E se você passa esse problema, suco de salsão com limão em jejum e às 19 horas elimina a tua anemia em uma semana. Tem mais alguma pergunta? Eu gostaria que você falasse da romã. Romã. Irmãos, aqui está uma fruta que o livro Ciência do Bom Viver diz que quando chegarmos no céu, Jesus Cristo vai nos receber, cada um entrando por uma das 12 portas, para chegarmos no nosso lugar que está separado a Deus, a nossa cadeira, numa mesa de pura prata, que tem quilômetros e quilômetros de distância. Sabe o que vai ter nessa mesa? Romãs, uvas, todas as frutas que tinha no Éden. Isso será servido lá. E aí, o que o Espírito de Profecia diz hoje? Que todos aqueles que estão esperando a breve volta do Senhor Jesus Cristo já deverão fazê-lo de todo reformado. Romã, a fruta do amor. A fruta que limpa qualquer AVC em 8 semanas. Sofreu um AVC? Suco de romã de dia e no início da noite. Está com problema das 6h30 para voltar às 6 horas? Suco de romã em jejum e às 19 horas. O fogo está apagado, romã de manhã e à tarde. Está com problema de entupimento das vias, está com problema de colesterol, romã. Faça os gominhos, faz o suco, coa e o chá da casca durante o dia. Irmãos, eu tenho que falar uma coisa que o Espírito Santo colocou na minha mente. Tem algum ancião aqui? Tem ancião da igreja aqui? Tem? Não. Ancião, diácono? Diácono? Estou autorizado a falar o que o Espírito Santo falou. Diretora da saúde, estou autorizado a falar. Irmãos, essa é a coisa mais triste que eu, como adventista do sétimo dia, tenho que proclamar dentro das igrejas. Mas se isso servir para mim, e servir para você, para te salvar e para te curar, amém. É um pouco pesado, mas eu tenho que dizer. Você viu que eu não escrevo sermão. E nem quando eu saio para pregar em lugar nenhum. Eu só oro e quem coloca na minha mente o que falar é o Espírito Santo. E ele falou, fale. E eu vou dizer com todo respeito. Por favor, entenda alguém querendo o amor. Essas 3 meninas, as perguntas que elas me fizeram, o sorriso que elas me deram, eu voltaria aqui quantas vezes fosse necessário, nem que fosse só para pregar, palestrar e ensinar para elas. Muito obrigado, meninas. Amém. O livro Conselhos sobre Regime Alimentar diz o seguinte: os adventistas do sétimo dia zombam da reforma da saúde, não praticam a reforma da saúde, zombando e não praticando a reforma da saúde ficam doentes. Ficando doentes, eles vêm à igreja às quartas-feiras e me pedem oração. E aí Deus responde: como vou curá-los se eles não aceitam praticar a reforma da saúde? Irmãos, essa resposta está na Bíblia. Provérbios 28:9 diz o seguinte: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração, é abominável. Não é que Deus não ouve, Deus ouve, mas ele diz, essa oração não dá para atender, porque você não aceita mudar hábito, entende? Então, como que um católico que não conhecia o que vocês conhecem, não conhecia o Deus que vocês conhecem, ele conhecia o Deus da igreja católica. Os pais dele, os meus pais me levaram à igreja. Eu sabia que existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas dentro do que a igreja católica está, nós temos tudo aqui. E o livro Testemunhos, capítulo 5, ou Testemunhos, volume 5, diz o seguinte: só tem um método de cura que o céu aprova.
Será que é a cirurgia, o remédio químico, a acupuntura, yoga, iridologia? Não. Somente os 8 remédios de Deus. Mais nada. Então, irmãos, nós estamos chegando numa hora que nós vamos ter a maior decisão da nossa vida. O decreto ecológico, o decreto dominical e Apocalipse. Lá no capítulo 13, versos 16 e 17 diz que quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. Aqui eles deram a resposta: vá morar na roça, tenha o teu pedacinho de terra, tenha a tua água lá dentro, plante o teu alimento, porque vai chegar um dia que esse aqui será fechado, a tua casa será tomada, teus filhos poderão às vezes ser levados presos ou você, e aí é que vem a decisão. O Espírito de Profecia diz que aqueles que se alimentam dos alimentos industriais e carnes não resistirão. Cabe a nós hoje uma decisão. E eu peço que você feche os olhos 1 minuto. Eu quero finalizar. Nós vamos fazer uma viagem. 1 minuto. Estamos no dia 11/4/2026. Façamos uma viagem. Fecha teus olhos. É o ano da era do nosso Senhor Jesus Cristo. Teu vizinho bate na tua porta às 13h30 da manhã, loucamente. Socorro, socorro, socorro. Você o recebe. Ele diz para você: Pedro, na minha torneira, no meu chuveiro, na água do tanque só sai sangue. Automaticamente você sabe que está caindo a terceira praga. E agora é você que tem a abrir a sua torneira e saberá se sairá água ou sangue. Se Deus te desse uma chance lá naquele dia de voltar aqui hoje, você faria a reforma da saúde? Você mudaria alguma coisa na tua vida? Você pediria perdão? Você guardaria os mandamentos? Você amaria mais a Deus? Você viria mais aos cultos? O que você faria? Pode abrir teus olhos. Deus está te dando uma chance hoje, minha irmã e meu irmão. Ele tirou um católico lá da perdição, lá da doença, para trazer para falar aqui para você: eu te amo. Eu dei meu filho para morrer na cruz por você. Mas agora eu preciso que o diácono e a diretora